Olá, Psi-Friends! Eu sou Larissa dos Santos Costa e você está no canal Larissa e Psicologia. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante: violências contra a mulher. Tá a fim de saber sobre esse assunto? Então continue assistindo esse vídeo. Bom, galera, eu queria começar dizendo o porquê de eu ter escolhido esse tema. Atualmente, na verdade recentemente, aconteceu um fato. Alguém da fama aí, né, um casal famoso, se separaram e a parceira desse relacionamento começou a divulgar informações sobre esse relacionamento, que era abusivo, ocorria diversos tipos de violências contra ela. A partir disso a gente consegue observar diversos julgamentos em relação a essa mulher. Nossa, por que essa mulher não falou sobre isso antes? Por que ela só disse agora? Por que ela não denunciou? Então hoje o intuito desse vídeo é trazer algumas informações sobre as violências contra a mulher pelo enfoque analítico comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Eu irei dizer sobre o perfil, né, desse agressor, algumas possíveis explicações do porquê essas mulheres se mantêm em relacionamentos assim e algumas intervenções, né? Então são 3 pontos. Lembrando que o que eu disser aqui está com base, né, tem referências e essas referências estarão na descrição desse vídeo. Então, bora lá falar sobre... O objetivo que eu quero com esse vídeo é fazer com que você compreenda, às vezes, que as mulheres se mantêm nesses relacionamentos por diversos motivos e que não cabe a nós julgá-las, até porque nós não estamos naquela relação, nós não conhecemos a história dessa pessoa. Bom, agora eu vou falar pra você o que é um relacionamento abusivo e algumas características, né, aí do perfil dos agressores, do perfil psicológico desses agressores. O que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é quando alguém, né, nesse relacionamento não tem liberdade, né, e ocorre ainda tipos de violências. Quando a gente fala violências contra a mulher, nós queremos dizer diversos tipos de violência. A violência verbal, a violência psicológica, a violência física, a violência moral, entre outros e diversos tipos. Essas violências, elas acabam acarretando em problemas psicológicos, problemas sociais para essas mulheres. E diante disso, a gente consegue constatar que esses agressores, eles têm um perfil em si. A primeira característica que geralmente a literatura científica aponta, é que eles têm uma grande variabilidade de humor. Por exemplo, ora está agressivo, ora não está, ora está feliz, ora não está. Porém, apesar dessa variabilidade comportamental, ocorre um padrão específico deles, né, dessas pessoas. Então, não é impossível de previsão. Você consegue aí ter possíveis previsões sobre esses casos. Uma das características é que essas pessoas são agressivas e proporcionam esse relacionamento abusivo por controle, né? A função daquele comportamento é obter controle, o controle do outro, o controle da situação. Geralmente essas pessoas têm autoestima baixa, não possuem confianças, têm baixa habilidades sociais, utilizam de violência física e até, né, podendo chegar a uma morte. Então eles precisam manter aquela relação controlada. Dentro da análise do comportamento, a gente descreve essas relações que são utilizadas agressividades, controle excessivo de contingências coercitivas. Por quê? Porque utilizam de coerção, utilizam de reforço negativo, de punições positivas e negativas e uma falta ali de reforço positivo. A gente sabe, né, que
reforços, tem um vídeo falando sobre isso, são situações que aumentam a probabilidade de um comportamento, mas são, né, nós poderíamos associar a coisas que nos trazem bem-estar, etc. e tal. Quando a gente fala de uma contingência coercitiva, de uma relação abusiva, a gente quer falar a falta desses reforços e enfatizar as punições. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de uma mulher em uma punição positiva. Por exemplo, essa mulher está mexendo no celular, né? Ali conversando. Por que quem não faz isso? E vamos supor que seu parceiro acaba ferindo ela, né, dando um soco nela, com a intenção que ela pare de mexer nesse celular. Então a gente tem um ambiente em estar com o parceiro, o comportamento dela é de mexer no celular e ele consequencia esse comportamento com um soco, ou seja, uma punição positiva. Qual que é a tendência? A tendência é fazer com que essa mulher tenha essa frequência de comportamento diminuída. Então você vê uma pessoa mais retraída. Você pode perceber até que pessoas que estão num relacionamento abusivo, elas são mais passivas, elas são mais retraídas, porque geralmente todos os comportamentos são consequenciados com punições, e que essas pessoas, elas utilizam isso. E é claro que existem violências mais graves, né? Esses são as pequenas provas aí de um possível. Existem diversos outros fatores. Essa mulher, ela pode começar a usar de esquivas ou fugas. Por exemplo, quando ela prefere utilizar essas roupas na ausência da pessoa, do parceiro. Ou quando ela mexe no celular, no banheiro. Ou percebe que o marido está vindo e acaba, né, deixando o celular de lado. O que acontece, às vezes, é que em situações em que não se pode ter essa fuga, essa esquiva, ou seja, não se pode ter um contra-controle, ou seja, uma ação contra esse controle efetivo do parceiro, essas mulheres, elas tendem a ficar mais retraídas ainda, né? E chegam a casos, né, de suicídios, etc., porque estão impossibilitadas de pensar alternativas de saídas dessa relação ou até próprio na relação. Agora eu vou dizer pra vocês, lembrando que a minha intenção é que você não julgue essas mulheres, que você não fique se perguntando, nossa, mas por que ela não falou antes? Infelizmente, existem casos em que essas pessoas estão impossibilitadas de falar antes e só se sentem seguras para falar depois. Então, antes de eu falar sobre alguns motivos da permanência dessa mulher nesse relacionamento, eu quero enfatizar que a principal saída é a educação. A educação antes, né? Ali na adolescência, quando o querer estar namorando, estar próximo. Então, educar no sentido de respeito, de limites, de possibilidades que faz com que esses prováveis relacionamentos abusivos diminuam aí de frequência na nossa sociedade. Então vamos aí para a primeira possibilidade de motivo. Você tem uma sociedade que cria a ideia de um relacionamento perfeito, de que você tem que estar em um relacionamento. Acontece que isso são efeitos de uma cultura. Eu não quero dizer que você não tenha que arrumar alguém, que você não tenha que procurar alguém. Porém, essa mesma sociedade, veja bem o que eu vou falar, essa mesma sociedade que diz que você tem que sim arrumar um parceiro ou uma parceira, não diz como fazer isso ou quais comportamentos você deve esperar dessa pessoa. O que acontece? Acontece que você acaba buscando um relacionamento sem saber o que realmente é um relacionamento, o que realmente é necessário para ser um relacionamento saudável. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma sociedade que fala, busque alguém, mas às vezes essa mesma cultura não te fala que xingamentos num relacionamento não devia ser aceito. A pessoa fala, nossa, vai namorar, mas não fala que uma pessoa que trata mal a família dela provavelmente também tratará você mal.
Então, o primeiro motivo é uma cultura que romantiza um relacionamento, porém não ensina como realmente buscar um relacionamento saudável, quais comportamentos esperar daquela pessoa que a gente quer namorar e quais comportamentos nós devemos ter em relação a isso. Então, você tem uma cultura que idealiza romances, isso você pode encontrar em livros, em histórias, em canções, mas que não ensina o que realmente, quais são os comportamentos que devemos observar, que são prováveis comportamentos que podem sinalizar aí um relacionamento agressivo. O segundo ponto, que sempre vai se relacionar ao primeiro, é que este rapaz que está sendo agressivo, ele consegue manipular, né, as próprias contingências. Eu costumo chamar isso de morde e assopra, porque ele agride, ele é violento, porém depois ele traz presentes, promessas e o escambau. O que acontece, galera? Isso faz com que essa mulher seja reforçada intermitentemente, ou seja, há um reforço intermitente, porque ora ele é disponibilizado e ora ele não é disponibilizado. E por assim acontecer, acaba acarretando na resistência desse comportamento entrar em extinção. Então, trocando em palavras mais leigas, essa mulher ela começa a entrar num ciclo em que ela acredita na possibilidade de mudança. Ah, Larissa, então essa pessoa não pode mudar? Bom, ela pode mudar, mas se isso aconteceu com muita frequência, agride, faz promessa, agride, faz promessa, agride, faz promessa, a probabilidade dessa pessoa mudar, ela tende a diminuir, e sem uma intervenção, né? Sem uma intervenção psicológica às vezes. É complicado. Só que essa mulher, ela acredita nisso, porque ela é manipulada. Porque ao mesmo tempo em que o seu comportamento, né, ele tá sob efeito dessas manipulações, o rapaz, né, o agressor, na verdade, ele começa a perceber, às vezes de forma inconsciente, só ressaltando, inconsciente no sentido comportamental, se você tá em dúvida do que tem o card aqui que vai te levar direto nesse assunto. Então, pode ser feito de forma inconsciente mesmo. Ele percebe que toda vez que ele agride, a mulher fala que vai embora, mas ele pega e dá um presente, faz uma promessa e ela volta. Então, os dois acabam entrando nessa trama. Só que, claro que é bem pior pra mulher, porque ela está sendo manipulada, ela está sofrendo com aquela relação. O terceiro ponto, galera, é os ganhos secundários. Por ela ter um fato, estar em um repertório, ter um histórico de que é necessário estar com alguém, você é uma pessoa faltante, você necessita de alguém, ela está nos ganhos secundários. Ela às vezes não tem um emprego, ela não tem o que se sustentar. É observado que a maioria das mulheres, né, nessa situação não possui escolaridade completa. Então é falta de emprego, às vezes filhos para cuidar. Nossa, quem vai cuidar dos meus filhos? Então ela se mantém naquela situação por dependência econômica, ou dependência emocional também pode ocorrer. Ela acaba permanecendo às vezes nesse relacionamento com o medo de estar solitária, né? Quantas mulheres às vezes aí não sofrem com a ideia de ficarem sozinhas por muito tempo, né? Então você acaba tendo essa ideia compartilhada culturalmente. Então às vezes essas pessoas se mantêm naqueles relacionamentos, às vezes por causa deste medo, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Olha a minha idade, né? Eu ainda tô sozinha, como assim? O ganho secundário, não estar sozinha, às vezes O quarto ponto eu acho ele muito importante. Por quê? Porque vai falar um pouco mais da história dessa mulher. Eu vou te dizer uma coisa. Mulheres que nasceram em famílias controladoras, em que havia as contingências coercitivas, a possibilidade dela continuar em um relacionamento abusivo, ela aumenta. Por quê? Porque falta repertório para interpretar que aquela situação não é conveniente. Porque ela nasceu em um contexto semelhante.
Então ela não consegue distinguir, às vezes, que aquela situação não é boa, ela traz malefícios psicológicos. Então, às vezes, ela acaba se submetendo àquele relacionamento porque ela aprendeu que ela devia se submeter, independente das situações. Ou, às vezes, ela não sabe realmente como sair daquele relacionamento, sair daquela situação, porque na infância dela, ela não tinha como sair, né, daquela relação abusiva. Então, às vezes, a própria história da mulher, a história dessa pessoa vai apresentar os motivos dela estar ali. O quinto ponto, esse também é de muito... Na verdade, todos são importantes. Esse é o quinto ponto, provável motivo de permanência dessa mulher nessa situação de violência. É falta de rede de apoio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa mulher, às vezes, não tem um amigo, uma amiga para contar, não tem uma família no qual se sustentar, no qual permanecer. Então, o que acontece? Essa mulher, ela não sabe com quem contar. Tá, eu vou sair daqui, mas quem vai me ajudar? Mas pra quem que eu vou contar isso? Quando eu conto pra fulana, ela me julga. Quando eu conto pra ciclana, essa pessoa, ela ri de mim, ela fala que eu sou culpada mesmo. Então, às vezes, é a falta de apoio. E o sexto ponto, que é relacionado com esse caso que aconteceu recentemente entre os famosos, que é destacado pela literatura também, é que pessoas de status, pessoas famosas, tendem a ter outros motivos. Podem ter esses, mas tem talvez um a mais, que é a reputação. Às vezes ela tem pena, tem dó da reputação do outro, do agressor. Às vezes naquela manipulação ela se sente culpada e acaba não relatando isso para não acabar com a carreira da pessoa famosa. Ou até com medo do próprio julgamento, né? Porque, ou perda ou às vezes até a sua própria carreira, né? Para se zelar da sua própria carreira. Bom, agora a gente vai falar das intervenções. As possíveis intervenções. Eu não quero fazer com que você vá até essa relação que você conhece, ou é você, né? Eu tô falando para as pessoas que às vezes conhecem uma relação assim e se intrometa de uma vez por todas. Você pode conversar com a mulher, né, em específico que está sendo agredida, ou às vezes denunciar no anonimato. O que eu quero enfatizar muito é que você deve direcionar essa pessoa para os órgãos competentes, para as políticas públicas que estão destinadas para essas situações, porque lá ela vai ter o aparato completo de todas as dimensões que são alvos quando há um relacionamento abusivo. Então, olha, existe a Casa da Mulher, existe essa lei, existe a delegacia. Então, o primeiro ponto é, sim, você pode fazer alguma coisa, mas o principal fazer é direcionar essa mulher para os órgãos competentes. O segundo ponto, né, que geralmente tem que ter, se você é psicólogo ou psicóloga, ou se você trabalha em alguma área relacionada a isso, é que o tratamento, né, o tratamento ele deve ser holístico, interdisciplinar. Então você vai trazer diversas profissões para completar, porque como a violência ela gera diversos malefícios psicológicos, físicos, é necessário ter psicólogos, médicos, assistentes sociais e entre outros para conseguir abarcar toda essa completude, né, que é afetado por esse relacionamento. Terceiro ponto, você que é psicólogo ou psicóloga, às vezes, não julgar essa pessoa, compreender, pensar na funcionalidade dos comportamentos, perceber que às vezes é complicado para ela mesmo denunciando, porque é uma trama complicada, né? Existem manipulações. E quando você está num ambiente muito controlado, com muito controle, é complicado você se desvencilhar dele, né? É difícil. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem com seus amigos e amigas. Se inscreva, toque no sininho para você ficar por dentro de todas as informações. O vídeo foi rápido, né? Caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Eu estarei lendo e respondendo na medida do possível. Até mais!
e até o próximo vídeo.